Bom, a aula hoje é uma continuidade da aula passada. Eu vou falar um pouco sobre estrutura organizacional de cooperativas e de associações e algumas das suas respectivas funções. Como é muito extenso, são várias estruturas organizacionais, né? Então, a gente já falou da Assembleia Geral, falamos vários aspectos aí importantes, agora vamos completar. Eu vou falar um pouco hoje do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, ok? O Conselho Fiscal, vou falar sobre a formação e a atribuição, e o Conselho de Administração, que corresponde aí ao diretor, ao presidente e ao secretário, também vou falar um pouco sobre as atribuições e a formação dele. A gente viu na aula passada um organograma como esse, né, onde eu apresentava aí essa estrutura, né, organizacional de uma cooperativa. Então, a gente tem uma Assembleia Geral, que tem o poder máximo, né, que lá são decididos de maneira democrática, cada um com seu voto, tudo que é para ser deliberado dentro de uma associação ou de uma cooperativa. Nós temos ligado a ele, com esse pontilhado, um conselho fiscal, porque ele não tem um poder deliberativo, ele tem um poder de consulta, de fiscalização, né, de averiguar contas, esse tipo de coisa, né, mas ele não tem poder de deliberar. O presidente, logo abaixo da Assembleia Geral, que faz parte da diretoria administrativa. Tá com dois Fernando. Bom, então vamos entender um pouco melhor, né, o que significa cada um desses poderes, tá? Em especial os conselhos e a diretoria administrativa. Em cooperativa, o conselho administrativo ou a diretoria é esse órgão superior, né, que administra exclusivamente, a entidade administra a cooperativa exclusivamente por sócios eleitos, né? No ato da constituição, da formação da cooperativa, ou depois, quando vence o mandato, numa Assembleia Geral, sempre em Assembleia Geral. O Conselho Administrativo ele vai executar a proposta, ele vai indicar a diretoria executiva com membros, né, para executar aí a função administrativa do dia a dia, contábil, financeira, papelada, ata, comunicados, enfim, dos mais variados, né? Já o Conselho Fiscal, ele não tem esse poder deliberativo, ele também é eleito no mesmo ato da formação do Conselho Administrativo, né, da diretoria administrativa, mas ele tem uma ação independente. Eu costumo dizer sempre para as pessoas, quando eu falo de cooperativa e associação, que é o órgão mais importante dentro de uma associação, de uma cooperativa, né? Porque ele atua de maneira independente, ele tem conselheiros eleitos, assim como os diretores administrativos, no mesmo ato em Assembleia Geral, e ele examina constantemente as contas, né, os orçamentos, o patrimônio, as operações todas da cooperativa. E se achar alguma irregularidade, ele tem o poder, né, de impedir que continue acontecendo, né? O Conselho Fiscal, para ser formado, né, tem que seguir os seguintes passos. Tem que formar uma chapa também com 6 sócios, né? Dentre esses, tem que ter aí, um suplente para cada um dos cargos. Então, 3 membros são efetivos e 3 membros são suplentes, né, para o cargo de Conselho Fiscal. Então, dentre os membros eleitos lá na Assembleia Geral. E ele serve, né, para posicionar, né, logo abaixo da Assembleia Geral, por isso que estava ligado lá para uma linha pontilhada, porque ele não manda em ninguém, mas ele é dotado de poder de fiscalização, né, de todas as operações. Ele que vai pegar o balancete feito pelo diretor financeiro e vai verificar se está em conformidade, né? E assim por diante. Uma das atribuições básicas do Conselho Fiscal, né, é acompanhar as operações financeiras, as operações produtivas, comerciais, serviços prestados pela cooperativa, né, entre os associados, os serviços prestados para terceiros, né? Ele vai checar se está dentro do regulamento do estatuto. Ele vai dar parecer sobre a contabilidade, né? A contabilidade anual da cooperativa, ela só é aprovada mediante, primeiro, a aprovação do Conselho Fiscal. Enfim, né? Ele pode dar o parecer, né, das contas, né,
ou também da contratação de consultorias externas. Ele vai fazer análise de resultados, né, contábeis apresentada aí pelos diretores executivos aí, administrativos da cooperativa. Após a aprovação do Conselho Fiscal, aí sim a diretoria tem o direito de levar para uma Assembleia Geral para aprovação dos demais sócios. Então, outra questão é que o Conselho Fiscal tem direito de participar da Assembleia Geral, tem direito também de tomar decisão, né? E tem direito de estar em desacordo entre os sócios, né? Entre a direção. Então, o Conselho Fiscal, ao meu ver, é um dos órgãos mais importantes, né? Porque ele tem esse poder, né? De consulta, de decisão, né? E pode mediar também, fazer a mediação. Às vezes os sócios e a diretoria executiva estão aí meio que em divergência, ele pode também fazer uma mediação na conversação também entre eles. Isso aí também é uma coisa bacana, porque ele está a par de toda a fiscalização, todo o trâmite, né, fiscal, financeiro, contábil, né, de orçamento, de contratos. Então ele tem esse é mais apurado, né, essas informações. Outras atribuições básicas do Conselho Fiscal é fiscalizar também os atos administrativos, verificando aí se o presidente, né, o secretário ou o diretor financeiro está de acordo com as regras previstas lá no Estatuto Social da cooperativa. Esse também é uma outra coisa bacana. Às vezes começa a tomar atos deliberativos por conta de ter poder deliberativo, mas que não está em desacordo com o Estatuto Social. Procurar compreender também o grau de satisfação, né, dos sócios com esses serviços prestados pela cooperativa, né? E sempre apurando as possíveis reclamações. Então, quando a gente tem uma reclamação numa cooperativa, né, a gente vai sempre no Conselho Fiscal procurar entender os problemas que estão acontecendo. Apurar também qualquer tipo de irregularidade na cooperativa, né? Esse também é outra atribuição do Conselho Fiscal. É ele que vai fazer um processo administrativo interno para apurar, né, e depois punir os envolvidos. Então, conforme aí a lei das cooperativas, né, ou até mediante a abertura de um processo civil criminal, tá? Se for o caso. O Conselho Fiscal pode acompanhar as eleições, né, gerais da cooperativa, com base nas regras previstas, claro, no Estatuto da cooperativa, impugnar caso haja erro, caso haja fraude, caso haja dolo, simulação, né? Inclusive exigindo punição dos envolvidos, né? Então, apenas o Conselho Fiscal tem esse privilégio, né? De acordo também com a lei das cooperativas, que é a Lei 5.764 de 71, ou ainda por meio de processo civil criminal, impedir qualquer tipo de irregularidade ou infração, né, dentro das eleições, né, de uma cooperativa. São atribuições aí do Conselho da Administração, né, questões mais pautadas no dia a dia da cooperativa, como intermediar compra, intermediar venda, né, prestar serviço para os associados ou prestar serviço para terceiros. Então, no dia a dia, quem vai executar essa tarefa, né, de comprar, de vender, de fazer algum serviço que seja objeto da entidade, né, é os três poderes, né, presidente, secretário e diretor financeiro. São eles que vão levantar a necessidade, né, de material de expediente, de quanto que precisa de contratação de pessoal administrativo, dos recursos financeiros necessários, quais são bens de produção e consumo, eles que vão providenciar aí junto às instituições financeiras fornecedores, crédito e tudo mais. Então, o diretor financeiro, o presidente, o secretário, dentro da cooperativa, ele existe para isso, para levantar as necessidades e fazer acontecer a logística toda que demanda uma entidade cooperativa, né? São atribuições básicas do Conselho da Administração, né? Convocar a Assembleia Geral dos Sócios. Então, geralmente é a figura do presidente, com a ajuda do secretário, que elabora o edital, tudo certinho, cola nos locais comumente frequentados, publica no jornal de grande circulação, até mesmo no Diário Oficial,
né? E chama os demais sócios para apresentar lá resultado, as atividades que eles estão pretendendo desenvolver, né? Previsões aí do que precisa comprar, do que precisa vender, a relação do que foi alcançado no ano, o balancete do ano, ou o balancete do semestre, ou o balancete, inclusive, do mês. Tudo conforme o objetivo da cooperativa, tudo em conforme as políticas previstas lá no Estatuto Social. Nós vamos ter uma aula para falar do Estatuto Social, né? Então, o Estatuto Social é o livro de regras, né? As normas, né, que precisam estar previstas lá, e o conselho, o poder deliberativo, né, o conselho de administração, a diretoria executiva, tem vários nomes, né, podem tomar ações mediante o que está escrito lá. É também atribuição da administração, né, assembleia, apresentar à assembleia dos sócios resultados financeiros, né, e considerar aí volume de compra, venda, prestação de serviço, né, aos tomadores de serviço da cooperativa. Então, todo balancete é ele que apresenta. Então, o trâmite é assim: ele faz, o diretor financeiro, junto com o presidente e secretário, todo o balancete da cooperativa, né, o que comprou, o que vendeu, quantos serviços foram prestados, né, quais foram os tomadores de serviço da cooperativa, tudo certinho. Encaminha para o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal vai fazer uma apreciação, vai elaborar uma ata, vai dizer se está em conformidade ou não. Aí sim eles levam em Assembleia Geral esses resultados para também aprovação dos demais sócios. São atribuições aí do Conselho de Administração, né? Apresentar aí relatório contábil anual, demonstrando todas essas receitas, todas as despesas gerais da cooperativa, resultado de sobras líquidas, resultado de lucro, explicar item por item, esclarecer todas as dúvidas, considerando aí tudo: distribuição, reinvestimento, correção do capital, desconto para o fundo da assistência técnica, educacional e social, né? Então, tudo isso é obrigação do presidente, do secretário, do tesoureiro. Sem preguiça, é ele que tem que ter, por obrigação, dizer tudo o que precisa ser explicado para os demais sócios, né? E é ele que vai deliberar preço, prazo, quantidade, né? Qualidade dos produtos, né? Ou dos serviços contratados, né? Ou dos serviços de terceiros, conforme, claro, determinado e acertado pela Assembleia Geral. Então, ele vai levar para a Assembleia Geral uma determinada ação que ele deseja, um preço que ele deseja cobrar, uma quantidade que ele deseja de produtos vender, sobre a qualidade dos produtos, vai fazer certinho, mediante a aprovação da Assembleia, é ele que começa a deliberar, né? Mas ele está calçado de uma ata com a Assembleia Geral dos Sócios que aprova todas essas deliberações. Ele que vai apresentar aí propostas de contrato de trabalho, vai apresentar os convênios com terceiros, vai falar sobre os empréstimos, sobre a contratação de pessoas, a compra de bens, que vai explicar tudo isso para a Assembleia Geral, né? E vai acatar as decisões finais da Assembleia, caso elas não estejam em acordo. Faz parte, é obrigação, né, uma atribuição, né, do Conselho Administrativo, conhecer o grau de satisfação dos sócios com os serviços prestados, antecipando aí possíveis reclamações. Então, é o diretor-presidente, é o secretário, é o tesoureiro que tem que saber, olha aí, junto com os sócios, qual a sua satisfação, o serviço está te agradando, está bom, o que está precisando melhorar, antes de que seja protocolado algo mesmo formal, né? Então, é papel dos administradores buscar esse feedback dos demais sócios, encaminhar a discussão e a decisão da Assembleia também, né? A pedido dos trabalhadores ou a pedido dos profissionais, né? Bem como pedido de demissão de sócios. Então, às vezes um sócio chega com um pedido muito específico, né? Chega com uma demanda, né? Então, é papel do diretor administrativo, do tesoureiro, do secretário, do presidente, encaminhar, né? Olha, temos uma pauta, o sócio fulano de tal apresentou uma demanda, um pedido, é interesse dele, então vamos ver, né? Desde, inclusive, pedidos de demissão, né? De associados. Criar meios, né?
administrativos favoráveis, né, à participação do associado na decisão geral, sobretudo no que diz respeito à aplicação de recursos financeiros. Então, quando for pensar em recursos financeiros, não decidir sozinho, criar meios que todos consigam participar dessa decisão, né, no que diz respeito a como vai aplicar a grana, né, da cooperativa. Encontrar meios, né, para atrair o maior número possível de sócios para a reunião da Assembleia Geral, visando aí a participação de pelo menos metade mais um dos sócios inscritos na cooperativa. Então, não é só colocar lá a divulgar o horário, ele também tem que estimular, né, atrair o maior número de pessoas para que a Assembleia Geral dê quórum, né, para que tenha pelo menos metade mais um dos sócios para a hora da tomada da decisão ter embasamento. Então, é ele que faz esse papel, né. O que eu tinha para falar na aula hoje era isso, né? Não era muita coisa, era uma